Esse não é seu canal, é o meu. Fala, tropa, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre um filósofo que eu venho lendo bastante, o Byung-Chul Han. Eu já tive a oportunidade de ler 5 livros desse filósofo e eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes que são extraídas desses livros e ao mesmo tempo fazer essa sugestão de leitura para que você possa, de repente, desacelerar. Eu vou explicar o porquê do desacelerar. Vou mostrar os livros inicialmente. Então, primeiro, O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo, livro 1. Sociedade do Cansaço, esse na verdade foi o primeiro que eu li dele e gostei muito já de partida. Infocracia, digitalização e a crise da democracia, não podia ser mais atual. Vida contemplativa ou sobre a inatividade é uma das coisas mais importantes que ele coloca em todos os livros dele. E a crise da narração. A crise da narração. Então são 5 livros, 5 sugestões de leitura. Basicamente, o Byung-Chul Han, ele nos diz para a gente tomar cuidado com essa sociedade de desempenho na qual a gente foi inserido. A gente vive hoje numa sociedade de desempenho, cada vez mais as pessoas tentando ultrapassar as suas próprias marcas. E ele nos diz que é interessante como no passado as pessoas acabavam sendo empurradas para uma competição umas contra as outras. Por exemplo, você trabalhava numa fábrica e o seu chefe, para estimular que todos produzissem, ficava incitando competições entre os seus empregados, dizendo: olha, tal pessoa produz mais que você em menos tempo. E aí te instigava a vencer esse seu colega que era, na verdade, colocado como se fosse o seu opositor na produção dentro da fábrica. Ele diz que isso mudou. O capitalismo encontrou uma fórmula ainda mais eficiente para fazer com que as pessoas produzam cada vez mais. É a ideia de que você tem que se vencer. Tome muito cuidado com essa máxima da sociedade de desempenho, porque o Byung-Chul Han nos informa que as duas consequências dessa competição consigo mesmo são deletérias. Veja, se você tem, vamos supor ainda no exemplo da fábrica, um determinado nível de produção, esse é o seu nível de produção que você consegue fazer dentro do tempo de trabalho que você tem. E o seu chefe te incute a mensagem de que você precisa, entre aspas, vencer a você mesmo, há duas alternativas. Alternativa 1, eu realmente consigo me vencer, mas isso pode acontecer à custa de um burnout. Você pode pifar por causa desse foco absoluto em tentar bater as suas próprias metas, muitas das vezes à custa do seu horário de almoço, à custa da sua própria saúde. E num outro ponto, se você não consegue se vencer, portanto, você não consegue ultrapassar aquela meta que usualmente você consegue atingir, isso pode gerar depressão. Você pode ficar muito desanimado, cabisbaixo, com sua autoestima lá embaixo, porque você não consegue alcançar um nível que em algum momento, por qualquer situação excepcional, você atingiu. Então, por isso, eu tenho, particularmente na minha vida privada, é óbvio que eu estou comentando reflexões que eu tive e que fiz depois da leitura desses livros, e é óbvio que cada livro traz para cada pessoa reflexões que são individuais. E você deve tirar essas lições para melhorar, obviamente, a sua vida, tanto consigo mesmo quanto em sociedade. Ele nos informa, o Byung-Chul Han, a necessidade da vida contemplativa, de pausas para contemplar. A sociedade está abrindo mão da contemplação. Não é um ócio criativo, não é ficar pensando em alguma solução para um problema que você tem no trabalho, no estudo, etc., durante o seu período de descanso. É contemplar de verdade, é ter uma pausa
para recalibrar essas energias internas contemplando o universo. Isso pode acontecer das mais diversas formas. Você sentar numa rede para ficar apreciando o nascer ou o pôr do sol, você parar um pouco e ficar olhando a vista que você tem da sua casa ou do seu apartamento, você ir para um parque e ficar contemplando a natureza. Enfim, uma pausa para o descanso, uma pausa para a recomposição, uma pausa para colocar as nossas ideias em ordem, deixando de lado essa ideia de que nós somos apenas e tão somente homens e mulheres que são voltados para a produção ininterrupta. E ele nos adverte: quando a gente tinha como opositor dentro daquela ideia capitalista de que eu tenho que vencer o meu colega de fábrica, eu ainda tinha algo que oscilava, porque às vezes o meu colega me vencia, às vezes eu vencia meu colega, às vezes ele estava doente, precisava faltar, e quando a competição é comigo mesmo, aí a gente tem um dificultador, né? Porque eu posso já ter em algum determinado momento atingido realmente o máximo que eu conseguiria em relação à produção daquela tarefa, mas eu sou instado a fazer ainda mais, e o tempo todo. Então é muito preocupante esse recado que nos dá essa sociedade de desempenho, e há uma preocupação muito grande do filósofo em relação a isso, porque a gente está virando, como ele mesmo afirma, uma sociedade do cansaço. Nós estamos ficando exaustos o tempo todo, física e mentalmente. Cada vez mais a gente está precisando de alternativas para colocar no lugar a nossa saúde mental. Cada vez mais a gente está tendo que atingir, entre aspas, metas que nos são impostas por essa sociedade de desempenho, e isso é uma métrica perigosa. Ele diz mais, quando ele fala de infocracia, digitalização e a crise da democracia, ele nos adverte: tome cuidado com redes sociais. A gente está perdendo a nossa capacidade de narrar, a nossa capacidade de nos reunirmos entre amigos para contar histórias. Histórias que às vezes são passadas de geração a geração e que podem solucionar problemas muito importantes. A gente está se fechando nas chamadas redes sociais, que na verdade induzem amizades que não são amizades. A gente, eu quebrei aqui uma fronteira de distância que havia porque eu consigo dar um like na foto do meu amigo que mora num outro estado, que mora num outro país. E aí o Byung-Chul Han nos adverte: mas e desde quando isso é narração? Desde quando isso é contato efetivo? A gente, na verdade, está se limitando a contar histórias por meio das nossas redes sociais, histórias que são unilaterais, que não dependem de nenhum tipo de dialética, que não dependem de nenhum tipo de contraposição, que não dependem de nenhum tipo de experiência. Apenas e tão somente fotos e vídeos muito curtos, que são o tempo todo alimentados nos stories, por exemplo, do Instagram, para que, numa atitude, segundo ele, narcísica, a gente apenas e tão somente exponha algo da nossa vida na busca incessante por aplauso, por like, por comentários, que na verdade não são diálogos, não são narrações. É tudo apenas e tão somente dado. E aí ele diz que até a ciência pode ser prejudicada por essa forma de atuar das redes sociais, porque a gente está perdendo a nossa paciência para estudar as coisas, para ler livros reais, para dialogar sobre assuntos importantes. A gente tem se alimentado apenas e tão somente da informação rápida que nos é fornecida pelas redes sociais, pela internet, sem que a gente sequer cheque os dados que nos são passados. Então a gente tem apenas e tão somente dados que estão aos montes inundando a nossa rede social. E veja que a gente não tem tempo
muitas das vezes nem paciência sequer para assistir a um vídeo completo. A gente já quer passar para o próximo vídeo. A gente já quer curtir ou não curtir ou dizer que não gostou de uma determinada informação que nos é passada sem que isso constitua narração. E isso realmente também é muito preocupante. Ele coloca algo que Annie Applebaum também fala quando fala de crise das instituições democráticas. Ela tem 2 livros que são fantásticos. Eu já li 3 da Annie Applebaum, mas 2 deles se referem a essa temática, Crepúsculo da Democracia e Autocracia S.A., e ela nos coloca, assim como Byung-Chul Han, essa preocupação relacionada à falta de checagem de tudo que a gente vê na internet. A gente simplesmente toma como verdade algo que para nós pareça ser real. Basta que bata com a nossa cosmovisão, basta que bata com a nossa visão de mundo, basta que a gente se sinta satisfeito com a informação que nos é passada, sendo que muitas das vezes aquilo é simplesmente construído e a gente vai piorar. Por quê? Porque a inteligência artificial tem se tornado uma ferramenta cada vez mais complexa, melhor nas suas respostas. E ela pode criar fatos que não aconteceram, imagens, vídeos que nunca aconteceram. E isso pode naturalmente influenciar eleições. Isso pode influenciar relacionamentos. Isso pode influenciar relações intrafamiliares. Então isso é muito preocupante e naturalmente a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de dados que a gente vê jogados na nossa rede social todos os dias por tantas pessoas. E às vezes canais confiáveis construindo só para desinformar. Isso é algo realmente muito preocupante. Tá? Tem ainda um outro ponto que eu acho relevante, já me encaminhando para o final. Não vou falar, obviamente, sobre todos os detalhes de todos esses 5 livros, porque senão eu estaria dando spoilers que não são muito bons. É bom que você tenha surpresas e que você goste dessa leitura. Veja que são livros pequenos, livros de bolso, livros finos. E tem uma parte aqui que eu separei no livro A Crise da Narração que eu acho fantástico. Ele nos dá a diferença entre a narração, a narrativa efetivamente, e apenas e tão somente o dado, a informação que é passada sem nenhum tipo de narração, sem nenhum tipo de contexto, sem nada de ancestralidade. Uma informação vazia, como a gente vê nas redes sociais. E aí ele diz o seguinte, é uma história que ele acaba reproduzindo, não é dele, mas que ele acaba reproduzindo, que diz que quando os antepassados judeus queriam realizar um grande empreendimento, eles iam ao lugar sagrado na floresta. Lá, eles meditavam de acordo com o ritual e faziam as orações prescritas. E os grandes empreendimentos aconteciam. Na geração seguinte, se sabia o lugar sagrado na floresta, só que as pessoas não sabiam mais acender o fogo ritual. Ainda assim, eles iam ao lugar sagrado e faziam as orações prescritas e as coisas aconteciam. Na geração seguinte, as pessoas sabiam o lugar sagrado na floresta, mas nem sabiam acender o fogo de acordo com o ritual e nem sabiam quais eram as orações prescritas. Ainda assim, as coisas davam certo. Numa geração seguinte, não se sabia o lugar sagrado na floresta, não se sabia como acender o fogo de acordo com o ritual, nem as orações prescritas. Apenas a narração do que os antepassados passaram para aquela geração era suficiente para que as coisas dessem certo. O grande problema nesse contexto e nessa história que nos é contada por Byung-Chul Han é que se a gente continuar na linha do tempo, a próxima geração nem vai saber de nada que existia no passado e como era a fórmula para solucionar grandes empreitadas. E isso realmente é uma
perda do nosso passado ancestral. Isso é muito ruim para uma sociedade, né? A gente perde as nossas raízes quando a gente esquece a nossa história. Então fica aqui essas dicas, eu vou encerrar o vídeo. Se você ficou até aqui, eu queria colocar algumas outras sugestões de leitura, caso você deseje conhecer. O meu livro A Fórmula da Tirania, um link na editora Amanuense e um cupom de desconto para você conseguir 15% de desconto na obra. O link da mesma obra, só que na Amazon. O link do meu livro de organizações criminosas, que é bibliografia selecionada do STJ e do STF para colaboração premiada, e os meus livros e aulas que são publicados pela editora Juspodium. Por meio desse link, você acaba acessando minha página na editora Juspodium para ter acesso a todas as minhas aulas e livros. Meu caro combatente, se você chegou aqui até o final, eu lhe agradeço demais pela atenção. Fica aqui essa sugestão de leitura do autor Byung-Chul Han, livros realmente bastante interessantes e que me fazem refletir bastante para tentar desacelerar um pouco, porque afinal não vale a pena que a gente fique doente para alcançar um suposto desempenho que nos é imposto, na verdade não em nosso benefício, mas no benefício de outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.